Olá, gente, mais um episódio do Gente que Fala neste formato podcast cultural. Toda sexta-feira a gente quer tranquilidade, a gente quer coisa boa, a gente quer relaxar e a gente traz convidados que fazem tudo isso e muito mais. Hoje nós estamos muito alegres. Nós estamos com uma das referências brasileiras em que tem um trabalho mundial, gente. Vocês vão entender aqui. É um dos artistas brasileiros de maior prestígio no mundo ligado à área da música. É isso mesmo? Fábio Zanon, seja bem-vindo. E aí, tudo bom? Como vai? Prazer estar aqui com você também. Prazer, Fábio. Olha aqui, eu tenho violonista, solista, camerista, recitalista, regente, escritor, educador e difusor da música clássica no mundo. É isso mesmo? Fazer uma coisa só é chato, né? Mas é tudo relacionado com música, então... Que legal, que bacana. A gente vai falar de música, mas eu queria saber se nasceu aqui em São Paulo mesmo? Eu nasci no estado de São Paulo, eu venho de Jundiaí. Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, né? Assim, a gente não se considera tão interior assim, porque é antes de Campinas, né? Não, muito bem. Eu até brinco que Jundiaí é a extensão da cidade de São Paulo, né? Porque é tão pertinho, né? Tão gostoso. Pois é, né? nas últimas décadas tem virado uma espécie de dormitório de luxo, assim, para quem trabalha em São Paulo, né? Pois é. Mas é uma cidade muito pujante, né? E Sim. Uma vida cultural muito pujante. Sim, sem dúvida alguma, né? E eu queria entender um pouquinho da sua história em relação à música, antes da gente já falar. Vocês estão vendo que eles já estão aí, ele está equipado já com super violão, que aliás é um instrumento relutantemente, mas está aí equipado e ele já deu uma palhinha aqui para poder aquecer, já tá bonito, tá lindo na verdade, não tá bonito não, mas eu queria saber como que a música entrou na sua vida, ô Fábio? Olha, você tem que ver, Jundiaí é uma cidade que ela foi fazendo a transição de uma cidade mais rural para uma cidade muito industrial. Quando meu pai foi morar em Jundiaí, a minha família materna sempre foi de lá. Mas foi para trabalhar na indústria, né? Meu pai era metalúrgico e como toda família assim que tem algum ancestral italiano, tinha alguém que gostava de tocar violão e gostava de tocar seresta. E esse era meu pai, né? Então ele adorava tocar violão, chegou a estudar na juventude dele e tal. E por parte de mãe também, a gente herdou assim do meu avô uma coleção de disco de ópera, assim, que ele gostava de ouvir em 78 rotações. Então aquilo ali virou um pouco trilha sonora da infância, né? Eu escutava um pouco em casa, achava bacana ver aquele disco girando rápido e ouvir o Caruso, né? Nossa, algum tempo. E o meu pai ao mesmo tempo tocava violão, mas ele tocava música brasileira, aquela música de seresta dos anos 50, assim, né, 40. E então, assim, foi em casa. Daí quando eu quis estudar música, o meu pai falou, se você quiser, eu te ensino a tocar violão. E foi isso, eu comecei com meu pai. Daí nessa idade aí de uns 13 anos, eu tive a sorte de encontrar um grande professor que vivia em Jundiaí. E ele meio que me adotou assim, como pupilo dele. E com ele eu me tornei de fato um concertista, né? Que é essa época então que nós estamos vendo aqui, essa né? é a foto mais antiga que eu tenho tocando violão. Isso aí é dezembro de 80. De 82, 80. 79, isso é dezembro de 79, ou janeiro de 80. Isso. Foi a primeira vez que eu toquei assim em público. Você tinha quantos anos aqui, 13. Fábio? 13 anos? 13. Olha que bacana. E Marcelo Campos Hoje em dia ele é engenheiro. Mudou de história. Já com 15 anos ele foi fazer colégio técnico. Era um talento, ele tinha muito mais facilidade que eu. Então, é uma segunda foto aqui de 84, é isso, Marcelo? Isso aí é tocando no MASP com o que hoje é a Orquestra Experimental de Repertório, na época era a Orquestra Jovem Municipal. Mas você começou a estudar violão com quantos anos? Eu comecei várias vezes. Meu pai tentou me ensinar quando eu tinha uns 6, 7 anos, só que era um violão grande, então eu não alcançava, não conseguia tocar, então eu desisti. Daí depois ele tentou de novo, quando eu tinha, sei lá, uns 8, daí eu engatei, daí engrenou um pouco mais. E daí com um professor mais profissional, assim, quando eu tinha 13, mas daí, cara, assim... Foi uma coisa absolutamente avassaladora. Foi tudo muito rápido e muito intenso. Sim, porque olha isso, até que foi no MASP, né, como você disse, em 84, foi então 4 anos depois você já estava fazendo seu primeiro concerto com orquestra, isso? É. Gente, por e isso com 20 eu estava ganhando concurso internacional, assim, foi tudo muito rápido, mas é que eu estudava muito também, né? Olha que legal. Põe a outra foto aqui, que é de 86, 2 anos depois, o Guilherme. Olha aí. Aí com o queridíssimo maestro Isaac Karabichevsky, que está fazendo 90 anos este ano.
E o que dá pra gente ver em todas as fotos, ainda tem mais uma de 86 aí. Isso, onde que é essa aqui, antes Isso da é gente mudar? Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Isso é com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Foi a minha primeira vez. Olha, que Isso aí no Teatro Cultura Artística no mesmo ano. Impecável, olha que bacana, atuando aí no Prêmio Eldorado, é isso? Exatamente. Isso você tinha 20 anos, mais ou menos? Menos aproximadamente. E já estava com essas apresentações, assim, já profissionalmente atuando. Meu primeiro recital profissional, assim, que eu ganhei um cachê, que eu lembro que eu consegui ir de táxi e comprar as cordas depois, eu tinha 16. E a partir daí a coisa já engrenou. Então, quando eu fui fazer esses eventos com 20 anos, assim, eu já tinha alguma experiência, né? Assim, já tinha tocado bastante. E pensando 2 anos depois, em 88, é uma foto muito similar a essa que nós tínhamos aqui, que fala do concurso internacional na Itália. Ah, olha aí, foi um pouquinho depois, é verdade. Me conte sobre essa história da Itália, já tão novinho, já participar de um concurso internacional. Então, rapaz, um negócio assim, eu não você sabia. ganhou o primeiro prêmio, é isso? Eu ganhei o primeiro prêmio. Olha, tem aqui na minha pauta. Pra você ver. Eu não sabia como fazer uma carreira internacional. Assim, eu cresci em Jundiaí, quer dizer, eu estava em São Paulo e o foco era outro, né? Na verdade, eu estava estudando regência, estava estudando outras coisas. E daí eu lembro que justamente quando eu fui tocar no Rio de Janeiro, eu conheci um queridíssimo, que se tornou um queridíssimo amigo depois, que é o Sérgio Abreu, que na minha opinião é um dos maiores violonistas da história. Ele parou de tocar muito cedo para fazer violões, inclusive ele que fez este violão. Que eu toco, que eu tenho tocado desde então, né? E o Sérgio falou, olha, você tem que pensar numa carreira internacional. Eu falei, mas como é que começa? Faz um concurso internacional e ganha um prêmio. Assim. Bem simples. Falei, assim, simples, e ganha o prêmio. E eu não tinha muita noção assim, do que era assim, a categoria internacional. Né? Eu tocava do jeito que eu sabia. E daí em 86, justamente, eu fui para um concurso no Canadá, que era na época o maior da América do Norte, e eu tirei 3º prêmio. Eu falei, puxa, até que não está tão ruim assim, então, né? Quem sabe a gente deve investir. Daí, 2 anos depois, eu fui fazer esse concurso na Itália, ganhei. Daí, em 90, eu fui morar na Inglaterra, mas daí para estudar. Tá. Eu fui fazer pós-graduação, enfim, um monte de coisas que eu queria estudar e queria continuar. E fui ficando, daí, 96, que daí eu ia fazer 30 anos, eu falei, cara, eu preciso dar uma reenergizada na carreira. E daí eu resolvi fazer os maiores concursos internacionais e dei a sorte de vencer, né? Então, a partir dali, realmente, a coisa eu tenho certeza engatou. Que, já que teu pai já tocava o violão, então você se inspirou nele, né? Você até já disse isso. Mas houve apoio dos teus pais? Você, super novinho, já ia viajar para vários lugares, para esses concursos, pensando nos seus 20 e poucos anos? De uma certa forma, do meu pai especialmente sim, porque para ele era quase como se fosse uma realização pessoal que ele não teve, né? Que legal. Ele gostava muito de música, talvez ele tivesse sido muito feliz fazendo música, mas a vida tomou outro rumo, né? A minha mãe, quer dizer, ela achava bacana aprender, mas não achava bacana como profissão, porque especialmente no interior, as pessoas não sabem muito bem o que é profissão de músico, né? Entendi. Ou às vezes, tocando violão, principalmente, você pensa que é aquele cara que para na mesa de um bar, fica, sabe? Puxa, outro dia mesmo eu vi uma pessoa assim, parada, sentando, tocando violãozinho na frente do bar, assim, com o estojo aberto para as pessoas jogarem a moeda. Eu acho que minha mãe devia ter medo que eu, enfim, tivesse esse destino, né? Sim, sim. Né? E eu acho que ela estava com uma certa razão, na verdade. Então... nada. Mas é que daí você tem que, claro, confiar no próprio taco e ter a sua trajetória, né? Até porque a música no Brasil, até entendo a linha que você segue, fiquei feliz de ler e falar que você é um dos divulgadores da música clássica, porque eu quero que você explique agora pra gente, há uma diferença grande entre violão popular e violão clássico, não é isso? E pelo que você falou, o pessoal fica tocando ali, é mais popular mesmo, é reproduzir interpretar uma música, né? Ser só intérprete ali de uma música sem grandes pretensões. E como que você vê o crescimento do violão clássico? Olha, você tem que ver que o violão brasileiro é uma arte muito sofisticada, é uma das glórias da cultura nacional. Você tem um estilo identificado com o violão brasileiro que tem uma variedade imensa, que é praticado em altíssimo nível. Então, assim, não quero colocar uma espécie de competição ou de conflito entre as duas coisas. Assim, claro. Simplesmente não é o tipo de música que eu acho que eu toco melhor, né? Se você falou, dá para você tocar um samba? Claro que dá, mas para que você vai ouvir o Fábio tocar samba? Tem um monte de gente para tocar samba direito, né? Então... Agora, você tem pessoas
especialmente depois do Garoto nos anos 50, não dá mais para tocar violão brasileiro sem aprender violão clássico, pelo menos em algum nível assim. Você pega o Toquinho, é um cara que estudou para ser concertista. Não diria. Baden-Powell, o Rafael Rabelo e de tantos outros que vieram depois, Egberto Gismonti e agora, claro, o pessoal que da geração mais recente. Então, acho que assim, não é uma coisa conflituosa. É só um caminho estético diferente. Sim, né? concordo. É muito simples falando, porque não é minha área, obviamente. Porém, só para o pessoal de casa entender, o violão popular seria mais acordes... Não é? E o violão clássico seria mais o solado? Aí Me tira a minha dúvida aí. Aí que tá. Você tem um violão solista brasileiro, né? Por exemplo, uma coisa que meu pai tocava. Nossa. Né? Meu pai tocava isso em casa. Para mim é violão solo. Depois que eu fui me dar conta, isso aí é um machixe, é uma música brasileira antiga. Né? Então, quer dizer... Na nossa formação aqui no Brasil, graças a Deus, a coisa é mesclada, sabe? Entendi. Você tem uma permeabilidade muito, muito forte e muito legal. Eu acho que isso é uma das coisas boas. É que quando eu era criancinha, o que eu gostava mesmo era Bach, Mozart, Haydn, Handel. Eu queria estar no planeta Brahms, eu queria estar no planeta Chopin, sabe? Então, aquela era a minha viagem mais intensa. Tá, entendi. Claro que eu adorava ouvir meu pai, as músicas que ele gostava. Ele gostava das músicas que tocava o Dilermando Reis, que foi o grande violonista da era do rádio, né? Tá. Que tocava choro e valsa, essencialmente. Nossa, né? Incrível. E solo, né? Aham. Agora, eu também toco tudo isso, eu adoro, na verdade, mas o meu caminho foi outro, né? Eu queria tocar uma suíte de Bach no violão, é isso. Aí foi o que aconteceu. Seja, é bem mais intenso, necessita uma disciplina, certo? As duas necessitam, que são disciplinas talvez um pouco diferentes. Sim, isso que eu imagino. O violão brasileiro se aprende na vivência, né? Você acompanha cantor, você aprende a tocar os solos improvisando, você treina muito com os colegas, né? É uma coisa mais gregária. O violão solo, talvez, o violão clássico, é uma coisa mais solitária, e a tradição com a qual você dialoga é a mesma tradição das orquestras, do piano, da ópera. Você está falando desses compositores, né? Mozart, Beethoven e tal, que eu mencionei para você. É como se esses fossem meus padrinhos musicais, entende? Era uma pergunta que eu ia fazer, né? Você tinha uma referência, você tinha esses olhares, porque você está citando exemplos de profissionais que tocavam mais ao piano, né? Também porque, claro... É muito difícil transpor, é a mesma coisa, olha, me tira a dúvida. Esse que é o negócio, o violão, dentro da história dele, é um instrumento que ele teve uma história de ser tocado em casa. Tá. Você volta lá para o século XIX, era um instrumento que moças tocavam em casa, acompanhando canções e tal. Enquanto o piano era um instrumento público, né? Um instrumento grande, um instrumento que enche um teatro de som. Né? Então, o violão meio que ficou um pouco abandonado, um pouco para trás dentro desse cenário. Só que no século XX ele reganha, que é justamente o tema do meu álbum Alvorada. Né? É por isso que ele tem esse nome. Vou chegar nos álbuns aqui, porque... Quando você chegar nos álbuns, eu vou falar a respeito disso. Então, vocês vão ver, o violão é um instrumento que ele ganha esse espaço na música clássica durante o século XX. Entendi. Poxa, que bacana. Isso faz, então, que as pessoas tenham mais acesso. E por ser um instrumento mais menor, de repente, mais fácil de manuseá-lo, popularizou também? Tem a ver isso? Você acredita? Ele também que é um instrumento solista. Quando a gente está falando de instrumento solista, é que você vai lá e dá um recital sozinho, dá um concerto sozinho. Está falando de violão, piano, órgão, talvez harpa. Claro, você tem de violino e tal, mas não é o habitat do violino. O violino sempre está tocando junto com o piano, né? Sim. É um instrumento mais barato. Tá. Por isso é um instrumento mais tocado, né? No violão brasileiro você tem assim essa glória de um grande número de grandes violonistas, porque você tem muita gente tocando, essencialmente. Né? E tem uma história, você tem uma tradição com a qual dialogar, né? Você já tocou diversas vezes com a Orquestra Sinfônica Brasileira, imagino, mas a gente tem um ensaio aqui de 2015, lá no Municipal do Rio de Janeiro, é isso? Olha aí, de novo com o maestro Krabitschewski, por isso que eu tirei a foto, né? Aí, 30 anos depois, não, 40, sei lá, quase 40 anos depois, a gente se vendo de novo. Pois é. Vocês se viram nesses dois momentos só? Não, a gente se encontrou em outras ocasiões, mas no Municipal foi... Quais as lembranças que você traz desses eventos grandes que foram premiados, de pessoas referências que estiveram com você? Você tem que lembrar que o maestro Krabitschewski, ele tinha um programa na Rede Globo,
todos os domingos de manhã. Então, era um apresentador, né, de um programa sobre música clássica. Ele explicava as músicas e daí eles mostravam os concertos, né? Passava o concerto na íntegra. Então, cara, de repente você chega no Municipal do Rio de Janeiro, 2.000 lugares, com aquela orquestra, eu nunca tinha tocado com uma orquestra desse nível antes. E com aquele maestro que eu conheci vendo na TV, claro que é um impacto. Você tem aquela sensação de, puxa, tô chegando lá, né? Assim. Com certeza. E ao mesmo tempo, musicalmente, é uma coisa muito rica, que você percebe que você tem um vocabulário em comum, uma experiência em comum que informa o teu trabalho. Então você faz ali 1, 2 ensaios e o concerto já acontece, porque você tem, como é que eu vou dizer, uma experiência compartilhada pregressa, né? Poxa vida, isso aí é muito bom, né? A gente guarda na memória, guarda na lembrança e para quem está com a gente... Aqui, para quem está assistindo, acaba nivelando todo mundo igual ali, né? Diz, olha, todos estão ali no mesmo nível e é mesmo. E cada músico da orquestra, né? Quer dizer, claro que ele tem uma presença não tão protuberante assim, mas ele é tão essencial quanto o maestro ou o solista, né? Então Quantos anos de carreira, Fábio? Bom, se eu comecei com 16, são... 43, né? 43 anos. 43 anos, pessoal. Olha, eu apresentei como uma das referências do Brasil no mundo em relação à divulgação da música clássica, e ele já se apresentou em mais de 50 países nesses 43 anos de carreira, né? Tem alguns exemplos aqui: Inglaterra, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Bélgica, França, Holanda, Canadá, Itália... muito lugar, né? Muito exemplo, muita gente talvez boa. Não, porque isso aí, é claro, são os países onde você tem mais concertos e tal. Sim, mas, sei lá, sim, já sim, toquei na Malásia, Coreia, Arábia Saudita, Kuwait. E qual que você lembra que teve alguma coisa inusitada aqui? Olha você mais novinho aqui. Pode crer. Cada lugar é diferente, né? A Rússia, eu acho um lugar muito legal de tocar. Ela respira música, né? Porque o público é muito empolgado e eles têm essa ilusão assim com os artistas, né? Então, muitas vezes quando você dá um concerto, em outros lugares, muitas vezes te levam flores ou algum presente no final do concerto. Na Rússia, se você toca uma música que a plateia gosta muito, eles já vão lá e te entregam uma flor durante o concerto. Durante o concerto? Né? Então, você sente muito a resposta do público ao decorrer assim, da apresentação. Bom, eu imagino que seja a Rússia a resposta também. Qual público é mais participativo desses países? Que a América do Sul, lembra? de uma forma geral, viu? A América do Sul, de uma forma geral, porque quando o público está com você, eles não podem esperar assim para aplaudir. Você entrou, às vezes você nem tocou uma nota ainda, o público já meio que aplaude de pé. Então você não tem isso em outros lugares. É uma coisa da América Latina mesmo, sabe? 43 anos, vários lugares, né? Imagino dos mais simples aos mais... Eu, inclusive, quero que você fale agora que você se apresentou para a Majestade, a Imperatriz, e eu vou tentar aqui não errar o nome, né? Que ela no Japão, né? Michiko, é isso mesmo? Michiko. E para ela e para os demais, dá frio na barriga ainda, depois de 43 anos? Super. Se não tem frio na barriga, perde um pouco a graça, na verdade. Eu concordo. Toda vez que eu vou apresentar aqui, digo, tudo de novo, é o primeiro, né? Se você chega relaxado demais, começa a dar problema, não é verdade? Sim, Com a gente também. Você não pode estar tranquilo demais. Você tem que ter um pequeno estresse para fazer com que você fique mais alerta também, né? E antes de nós começarmos, ele falou que precisava aquecer o violão. O que é aquecer o violão? Não é nem o violão, aquecer a mão mesmo. Tá. Aquecer a mão, entendi. Da mesma forma como para você jogar uma partida de futebol, você tem que fazer um aquecimento para tocar também, Perfeito. Senão você corre o risco de se machucar também. Então, antes de eu entrar eu queria entrar na sua discografia, que é uma história longa aqui, de 43 anos, né? É possível você tocar alguma coisinha para que a gente possa aplaudi-lo?
gente. Incrível, incrível. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por música. E eu nunca me atreveria a dizer que eu sei tocar violão. Você toca um pouquinho, tá? Eu brinco com violão. E pra mim, hoje, quando eu falei, vai ter violão? Incrível. E todo esse período, óbvio que a gente aprende até o último dia da nossa vida, sem dúvida nenhuma, mas para tocar como você fez, para ser solista e solar como você fez, quanto tempo, de repente alguém está querendo aprender sobre isso? Olha, depende muito de quanta disponibilidade você tem para praticar, né? Você tem aquele Malcolm Gladwell, que tem aquele livro Fora de Série, né? Que ele fala que para uma pessoa dominar plenamente qualquer habilidade que seja, programar um computador, dançar, ser um cirurgião, enfim, qualquer atividade de alta performance, você precisa de 10 mil horas para aprender. Uau! Para você se sentir pleno e seguro com aquilo. Isso eu já tinha feito com 18 anos. Uau! 10 mil horas? Tá, provavelmente 20 anos, sei lá. O que eu coloquei em cima disso, claro, é aprimoramento. Sim. E principalmente você ter ideias, né? Você ter criatividade, né? Porque a execução é uma parte do trabalho. A outra parte é você ter boas ideias, né? Você fazer a música acontecer, né? E isso, de uma certa forma, demora mais e você não tem nenhuma garantia de que vai acontecer. Porque aí depende, talvez, de inclinação natural, depende do teu ambiente, dos desafios que a vida vai apresentando para você. Depende da tua experiência de vida de uma forma mais total, sabe? Sim, não é sim. simplesmente estudar. Claro, não é, né? Eu acredito que o dedicar-se ao que ama é importante, mas a vida está aí, a gente tem que realmente fazer o possível, né? Tem uma coisa, o maestro Bruno Walter, um grande maestro austríaco, uma vez ele falou, como é que você pode reger a Sinfonia Pastoral de Beethoven se você não ama a natureza? Se você não sabe o que é caminhar no campo? Por outro lado, quer dizer, o que é a natureza na Áustria? O cara foi, sabe... O que é? Foi passear na beira de um rio que está tudo bonitinho, tudo arrumadinho, e a nossa experiência, sei lá, com a floresta tropical, né? Então cada um traz a sua experiência para aquilo também, né? A nossa experiência envolve um extremo, né? Envolve um temor. Então acho que é isso. Muitas vezes a pessoa não tem uma experiência direta daquilo, mas ela tem uma experiência aqui. Sim. Eu digo, eu saí do lado de tentar, foi o caso, para o lado de ouvir, não é? Pois é. E aproveitando essa história do lado de ouvir, eu quando fui ler esse material, eu vi a quantidade de discografias de discos que você gravou. Você começou em 1997, essa imagem que nós temos, Esse certo? foi o meu primeiro. Primeiro, sonatas latino-americanas. É. O que te inspirou a fazer esse trabalho? Olha, muitas vezes a gente pensa que a inspiração às vezes é contingência, né? É o que você tem na hora para gravar, né? Olha. Mas quando eu fiz esse aí, eu falei, bom, vai ser minha primeira gravação, e que bom que foi feita no Brasil, porque eu estava longe do escrutínio da crítica internacional. Se não tivesse ficado muito bom, ficava escondidinho, né? Mas do jeito que foi, até que teve uma carreira esse disco aí, porque eu gravei músicas que não estavam gravadas, né? Eu gravei uma sonata de um compositor argentino chamado Guastavino, que não estava gravada ainda, uma de um compositor cubano, e a primeira gravação da sonata Appassionata do Ronaldo Miranda, compositor brasileiro, com quem eu ainda tenho um vínculo, né? E isso aí, claro, me deixa orgulhoso até ouvir esse disco. Hoje em dia eu faria algumas coisas diferentes, mas tá bem tocadinho. No mesmo ano você lança um outro trabalho com composições de Vilas Lobos? O que seria exatamente? Então, isso aí o que aconteceu foi o seguinte. Em 96... Vamos ver outra capa. A outra capa, essa aí é a capa americana. Aqui no Brasil foi lançado com outra capa. Em 96 eu fiz 3 grandes concursos internacionais. 2 deles eu ganhei, e o terceiro, que foi em Nova York, eu fui finalista. E esse concurso teve um monte de questões meio duvidosas. E depois que eu toquei a final, antes de divulgarem o resultado, o presidente dessa gravadora aí, que na época era BMG, né? Ele pegou o cartãozinho dele e botou no meu bolso, assim, falou, eu não vou esperar o resultado não, eu quero ver você gravando esse Vila Lobos aí pra gente. Uau! E porque realmente eu estava tocando aquilo enfim, isso eu toco desde que eu tinha 13 anos, né, gente? Sim, então quando eu cheguei lá, vamos dizer que já estava quente o negócio. E então o meu vínculo com a música de Vila Lobos, que é quase um vínculo pessoal, além de ser um vínculo com a música e com a brasilidade, né? Porque minha professora de música em Jundiaí foi aluna do Vila Lobos. Então, quer dizer, eu me considero meio neto dele, assim, musicalmente, né? E claro, quando eu lancei isso aí, foi um disco que
pô, teve muita repercussão internacional. Assim, a revista Gramofone na Inglaterra escolheu o melhor disco de violão do ano e assim por diante. Uau! Né? É uma segunda geração de Villa-Lobos, então, né? Você teve ela que foi aluna dele, puxa, que bacana. E no ano seguinte você lança mais um, é isso? Isso aí foi o prêmio de um concurso. Esse aí foram as músicas que sobraram, né? Porque eu já tinha gravado a sonata, depois eu gravei todo o Villa-Lobos, falei, cara, o que eu vou gravar agora? E como fazia parte do prêmio do concurso que eu ganhei na Espanha, né? O Francisco Tárrega, tinha que gravar a música de Tárrega, mas isso aí já estava na mão. Tá, entendi. De daí, 96. De novo, aproveitei para fazer uma estreia, que foi a gravação do Prelúdio do Alexandre de Faria, que na época era um compositor jovem, iniciante quase. E as capas? Você opinava? A gente viu aí você na primeira, aquela capa americana na segunda? Então, na primeira, o que eles falaram tem que ter uma foto sua, porque as pessoas não te conhecem, então o disco é seu, põe uma foto sua. A segunda eu não tive o menor palpite, assim, não opinei nada. E nessa aí também não. Esse disco, inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque no mesmo ano eu ganhei esse concurso na Espanha e ganhei um outro concurso nos Estados Unidos. E daí, esse disco era o prêmio do concurso da Espanha. Poxa vida. E daí o que aconteceu? Eles erraram na capa. Eles colocaram assim, primeiro prêmio no concurso de FA nos Estados Unidos. A hora que eu cheguei na Espanha para o lançamento, os caras abriram assim, aquela caixa de papelão com CDs e tiraram assim, mas o que é isso? Cadê o nome do concurso Tárrega? Pô, que absurdo, não sei o quê. Então tem aí uma tiragem desse CD que deveria ter sido destruída. Mas eu acho que eles venderam em outros lugares. Então, quem guardou essa capa com erro tem um item de colecionador. De colecionador, muito razão, né? Aí você pulou alguns anos e em 2003 você lança ou participa de um orquestral, é isso? Olha, pô, você foi desencavar essas coisas, né? Isso foi uma encomenda. Eu não conhecia o compositor, ele tinha um orçamento lá na Bélgica para gravar o concerto de violão dele e não estava encontrando violonista bom. Daí alguém me recomendou para ele. Falou, não, você convida esse brasileiro que o cara vai dar conta. E realmente foi o que aconteceu. Eu tive que aprender esse concerto em 20 dias. Uau! Foi bem pesado, assim. Mas saiu legal. Eu tenho um disco... A música é muito boa, na verdade. Incrível. Depois, o ano seguinte, você participou de mais um orquestral, não é isso? Em 2004. Foi? É tanto material. Bastante coisa. Isso aí foi ao vivo, isso aí não conta. Claro que sim, olha, gente. Que bacana. Foi aqui no Brasil, né? Isso aí foi gravado em Londres. Noite de clássico. Isso foi gravado em Londres. Foi em Londres. Pelo título eu imaginei que tivesse sido aqui. Pois não, foi um concerto de música brasileira que foi... Villa-Lobos, Reapers e Carlos Gomes. Uau, gente, isso aqui deve ser incrível. Esse disco é bem legal, mas teve uma tiragem muito limitada. Isso aí já não está mais disponível. Poxa, que pena. E até então, esse material, a gente vai até de 2024, tem muita coisa aqui ainda, mas tem algum deles já nas mídias digitais Fábio? O Villa-Lobos está... o terceiro lá com a capa branquinha também está. 97, você tem que ver que justamente a década de 2000 foi uma década perdida assim para quem gravava, porque você teve um declínio muito rápido, muito acentuado da produção de CDs, inicialmente pelo excesso de oferta e logo em seguida por causa do streaming, né? Aí começou com tudo. Napster, começou com pirataria e depois veio o streaming. Uma vez que entrou o streaming, assim, eles descobriram uma nova maneira de fazer a gravação de um álbum ser uma coisa viável. Mas ainda assim, hoje em dia você está com outros formatos. Você usa EP, você tem single. Sim. Meio como se tivesse voltado aos 78 rotações. Sim, né? Mais ou menos isso. Voltou, né? Acabou, não tem mais novidade, né? A gente volta, né? E a gente, na música clássica, você ainda pensa muito no formato de álbum, porque... Não sei se você sabe. Sabe por que a duração do CD é 70, 75 minutos? Não, boa. Para caber a Nona Sinfonia de Beethoven inteira. Eles poderiam ter feito 80 ou 60. Mas a coisa foi, puxa, seria incrível a gente poder ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven, que é aquela sinfonia enorme, sem ter que virar o disco. Sem ter que interromper, né? Sim. Então essa foi a razão da decisão de colocar 70 minutos no CD, que é a duração da Nona Sinfonia de Beethoven. Poxa, que coisa. Então que a gente pensa muito em termos de álbum, quando eu vou produzir um trabalho novo, né? Claro, tenho toda certeza. 2006 você entra com mais um trabalho, não é isso? Já. Vamos ver aqui. Já? É muita coisa, gente. Cara, isso foi gravado muito antes.
Sério? Isso aí foi justamente isso. Eu gravei com entendi. a mesma gravadora. Tá. Ele ficou dormindo lá, por quê? Porque estava com problemas de contrato. A distribuição já não era mais a mesma, eles não iam lançar no Japão, o tempo foi passando, eles não queriam mais lançar o CD, blá, blá, blá. Então, isso aí foi um disco gravado em 99, 2000, sei lá. E ficou anos assim para ser lançado. 6, 7 anos guardados. Exatamente. E depois que lançou também eu não quis mais trabalhar com essa gravadora, porque assim, acabou sendo uma espécie de limitação para o meu trabalho. Você Sem querendo dúvida. produzir, Sim. a gravadora não querendo gravar, né? Então... 2009 você participa de mais um orquestral, Vila Lobos. isso aí foi um convite da USESP, né? Sim. O Zé foi maravilhosa. Eles fizeram a integral dos choros do Vila Lobos e pediram para eu gravar com eles. 2010, mais um, orquestral também. Cara, isso aí foi do Francis Haime, né? Pois é. Vamos lá, tem o aqui. Então, esse disco aí é o seguinte, esse concerto foi escrito por Rafael Rabelo, que foi assim o maior violonista da música popular brasileira dos anos 80, 90, né? Certo. Só que o Rafael morreu com 34 anos, né? Puxa vida. E sem tocar esse concerto. E o Francis ficou muito chateado, afinal... não só perdeu o amigo e tal, mas você escreveu um concerto enorme desses e não ter quem tocasse. E daí ele ligou para o maestro John Nashlin, que na época era o regente da USESP, e falou: Johnny, eu queria tanto estrear meu concerto para violão, mas não tem quem toque e tal, né? Daí ele falou: eu tenho a pessoa para você. Ele falou: liga para o Fábio. Daí uma vez eu fui dar um concerto no Rio de Janeiro, toca o telefone assim, do teatro onde eu estava tocando. Seu Fábio, olha aqui, tem alguém querendo falar com você. Atendi o telefone. Oi, Fábio, aqui é o Francis Haime. Nossa, o só. Que é? Só. Pô, peraí, né? Só. O que é isso, né? Daí ele explicou qual é que era a situação, me mandou a partitura. Eu levei uns meses aí para aprender esse concerto, que é muito difícil, muito longo. Mas essa gravação me dá muito orgulho. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Francis, que eu acho um grande músico, assim, né? Aí um grande compositor. A gente pula para 2016, que você já trouxe até um material para a gente aqui. É esse? Não, esse é o mais recente. Esse é o mais recente, não é? Mais recente. É esse aqui, ó, que a gente tem aqui. Daí é quando a gente cria a Guitar Co-op, né? Que você acabou de falar agora da Alvorada, né? No comecinho você comentou falar sobre esse trabalho. Esse é do 24, tá? E olha, esse aqui é um material que é de 2016, que é um trabalho Spanish Music, é isso? Não, esse é o último, esse é o mais recente, que foi lançado no ano passado. Tá bom. Esse aqui eu tenho aqui... É que esse é o volume 2. Por isso. Então o primeiro disco que eu lancei com eles foi o volume 1. Entendi, maravilha, 2016. Aí em 2016, você tem mais um trabalho, que é o The Romantic Guitar, é isso? Isso, foram juntos. Tem Foram juntos. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Rapaz, você tá mais novinho, olha o cabelo diferente, que pois legal. E essa evolução sua, né? Como que você vê a vida nesse período todo, né? De um trabalho, de conhecer diversas culturas. Já continuo com a sua discografia aqui, só para eu saber. Aproveitando, né? Porque você tem tantos lugares e com tantos músicos bons também que você já tocou, só pelos trabalhos que a gente está vendo aqui. Como que é essa experiência de vida? Você disse que deu certo a tua vida? É uma experiência sublimada, né? Eu não sei o que é dar certo, né? Eu acho que dar certo, o que é? Você conseguir realizar seus projetos. Isso. Então eu posso dizer que deu meio certo. Assim, tem muitos projetos que eu não consegui realizar, que eu teria gostado muito. Mas é isso, né? Projetos artísticos, você tem grandes ideias, nem sempre tem os melhores recursos, as melhores condições para realizar. E às vezes, assim, você não tem tempo mesmo. Quer ver um projeto que eu tinha? De trabalhar com uma trupe de teatro infantil. Eles faziam fazem ainda uns espetáculos maravilhosos de caixa preta, aqueles bonecos brilhantes que o fundo do palco é todo preto, e a gente ia fazer uma música chamada Simba, que é uma suíte enorme para violão, sobre o tema de Simba o Marujo, das Mil e Uma Noites. Sim. E eu estava louco para tocar isso e fazer a apresentação ao vivo com esse grupo de teatro infantil. Mas, cara, o tempo passou e a gente não conseguiu fazer, e eu estou ocupado com outras coisas. E de repente meus filhos cresceram, eu falei, perdeu a graça, não vou mais fazer. Pô, assim, meus filhos cresceram, né? Então é isso, às vezes você não consegue, o tempo passa e você perde, né? Não quer dizer que eu não faça no futuro, mas agora muitos eu consegui, né? Esse é um deles, né? Gravar com um violão maravilhoso, esse repertório que não é tão conhecido, né? Então... E a capa ficou muito boa mesmo. Foi você que também selecionou ou você deixou o pessoal aí trabalhar? Foi a equipe da própria gravadora que tirou as fotos e a gente selecionou. Teve outros que eu dei pitaco, esse aí não. Tem ideia de quantos violões você teve ou tem? Eu não tenho muitos. O que acontece, até explicando um pouco a questão da Guitar Co-op. Guitar Co-op foi um grupo de violonistas amigos que a gente percebeu, que não dava mais para trabalhar com as grandes multinacionais, porque
na transição para o streaming, você não tem mais álbum, você tem projetos, né? Então você tem que ter uma música que, assim, não tem mais como você fazer o trabalho do jeito que você quer. Então a gente queria fazer do nosso jeito. Então a gente se juntou para fazer essa gravadora que produz conteúdo também, mas cada artista tem autonomia para decidir o que está a fim de fazer. Então dentro da gravadora existem outros materiais, outros projetos, né? Só de violão. Só de violão. Por isso que chama Guitar Co-op, é a cooperativa do violão. E são lançamentos internacionais sempre, né? E tá. são violonistas de vários países sempre também. Onde que o pessoal encontra isso na internet? É só digitar? Tem o site guitarcoop.com.br. Maravilha, então a gente vai colocar aqui embaixo aqui, isso. Então vocês acessem e lá tem um monte de coisas incríveis, de violonistas maravilhosos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, e alguma coisa de violão brasileiro também. E daí o que acontece? A pessoa que estava meio que comandando esse movimento, ele é um colecionador de violões. Então, alguns dos melhores violões do mundo estão no Brasil e em posse desse amigo nosso. Então, cada álbum desse que eu gravo, eu uso um violão histórico. Ah, tá, entendi. Então não é o seu material que... Alguns são violões meus também, tá. Mas eu quero aproveitar. Tocar. Se você tivesse um Stradivarius, por que você não tocaria? Né? É a mesma relação. Som do violão, a gente vai dar sequência aqui. Agora você falou de um assunto interessante. Tamanho muda som, madeira, o que faz ter um som como o seu, que a gente ouviu, até então falou agora lá, antes de começar, que o som ele enche, né? Um som aberto. Como que é isso? Ao contrário de um instrumento eletrônico, em que ele está se servindo de impulsos eletromagnéticos, qualquer instrumento que é feito de madeira vai ter alguma variabilidade, porque não existem duas peças de madeira iguais. Não tem. Né? Então, mesmo que o mesmo luthier, né, o mesmo fabricante de instrumentos, use duas peças irmãs, assim, que tirou da mesma árvore no mesmo dia, secou do mesmo jeito, tratou a madeira do mesmo jeito, fabricou do mesmo jeito, o artesanato é tudo do mesmo jeito, os violões soam diferente. Porque a madeira ela se comporta de um jeito um pouco rebelde. Né? Então, fazer um grande instrumento é uma confluência... Igual, né? A forma é igual, o modelo é igual, né? Mas é uma confluência de elementos que nem todos estão sob pleno controle. Né? Entendi. Isso que é o grande fascínio, porque você tem 5 violões do mesmo fabricante, do mesmo luthier, e eles são ligeiramente diferentes um do outro, e você pode explorar um pouco essas diferenças quando toca. Né? A afinação nas cordas de aço e de nylon, o que é melhor? Qual é a função? Servem para outros estilos, né? A corda de aço você usa ou violão 7 cordas do choro, né? Tá. Ou para música folk americana, né? Assim, são os dois usos mais difundidos da corda de aço. O violão brasileiro antigo era com cordas de aço também. Não diga. O de Lermando Reis, por exemplo, tocava com corda de aço. Tá. O canhoto a gente não sabe se tocava com corda de aço, porque a corda de tripa era muito cara. Tá. Você tem uma virada depois da Segunda Guerra, que é a invenção da corda de nylon, né? Tá, porque era tripa, é verdade. Eu já tinha lido sobre. E 12 cordas, 6 cordas, o que muda nisso pro... O violão não tem formato final. Se você vai para a época do violão romântico, tinha gente que tocava com 7 cordas, com 8 cordas, com afinações diferentes. A gente acha que o violão de 6 sempre existiu, mas ele é só o formato predominante. Tá. E ainda hoje você tem muita gente que explora outros formatos, né? O formato de cordas duplas, ele era, ou triplas até, era mais popular com os instrumentos antecessores do violão, guitarras barrocas, alaúdes, tiorbas, isso aí sempre tinha cordas duplas, né? Agora o violão moderno, ele usa corda simples. Eu estou explorando esses 43 anos de história aqui no Gente que Fala, que é uma alegria imenso tê-lo, Fábio. Obrigado por essa aula que você está dando pra gente. E lembrando que o programa Gente que Fala está aqui na TV aberta, AltV, e nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e também no Facebook. Então, clica aí, se inscreve no nosso canal, eu vou pedir a sua rede social também. Você tem rede social? Tenho. Então a gente já vai vamos ouvir também a do Fábio e ative o sininho, porque todos os vídeos novos que nós colocarmos no ar, como esse, por exemplo, que está incrível já, você vai receber em casa. Então, faça isso, ative as suas redes sociais aqui, nos sigam. E agora, qual é a sua, Fábio? Eu agradeço muito. Eu tenho o meu próprio website, que é fabiozanon.com. Lá você pega a minha agenda, minha discografia, já tem os links para ouvir os discos e... Tem uma bibliografia dele incrível. Que bom que você gostou. Eu li de verdade. Porque eu falo, eu gosto de música, né? Eu não tive, infelizmente, ou felizmente, cada um tem o caminho, né? De seguir. Eu entrei no conservatório com 16 anos. Olha de violão clássico.
E fiz um ano, mas aí diante de todos os cenários, fui em Tatuí, interior de São Paulo também, você que fez é em Tatuí? maravilha, Não, maravilha. Tatuí é uma glória nacional. Foi muito legal ter entrado. Mas a vida mudou de roteiro e tem meu violão lá em casa. Olha só. Você sabe que Os professores de lá, todos muito meus amigos. Né? Sério? Poxa. Edson Lopes, Pedro Cameron. Olha, eu fiz Geraldo Ribeiro. 90 e pouquinhos. Já tinha um monte de professores. Já tinha bastante. Não, ela já era gigante já, né? Mas então eu sou muito apaixonado e estou feliz com a tua presença aqui. Muito obrigado, pessoalmente falando, né? Agradeço. Guilherme, vamos ver o próximo material dele, que foi em 2018. Esse aí é um disco muito especial. Você trouxe até o físico também pra gente, Sim, né? porque ele é um disco muito popular, assim, muito querido. Especialmente a partir dos anos 2000, eu comecei a tocar muito ao redor das Américas. A gente tem pouca comunicação com os países vizinhos. A gente não sabe o que se passa no Peru, Colômbia, Venezuela. Assim, sim. Você só ouve falar quando tem terremoto, vendaval, troca de presidente, revolução. Verdade, né? verdade. A gente não tem uma ideia muito clara da produção cultural, daquilo que esses países fazem de bom. Culinária, agora as pessoas falam um pouco de comida mexicana e peruana, mas assim, o que a gente sabe do Equador? O que a gente sabe da República Dominicana, do Haiti, do Panamá, né? É só quando tem algum escândalo, né? Então, assim, são países que são sempre vistos a partir de uma ótica muito negativa. E quando eu fui tocar nesses lugares, eu fiquei encantado, né, com as pessoas, com a música, com a variedade da música. Cada cidade que você vai, você tem um estilo de música diferente. As artes plásticas, o artesanato, as tradições populares. Então, esse disco é uma espécie de coleção de lembranças, de cartões postais desses países que eu visitei. São 22 músicas de 19 países. Isso. Eu vi 22 faixas aqui, são 22 músicas. E é muito diferente, Fábio, de um país para outro. É muito diferente. Você não faz ideia. Assim, a música brasileira tem muito pouco a ver com a música argentina, por exemplo, que é o nosso vizinho mais próximo, né? Sim, o tango ele é um gênero, por exemplo, o tango é um gênero muito dramático, né? É um gênero que tem uma temática muito de traição, sofrimento, qual que é o sentido da vida, eu quero morrer. Ele é congruente com o quê? Com a bossa nova, que é o barquinho vai, a menina bonita, a praia de areia dourada, o mar, a tranquilidade. Assim, na mesma época. Então você pega Astor Piazzolla e Tom Jobim, que são contemporâneos, não podia ter duas personalidades mais distintas. Isso que eu acho fascinante, né? E ao mesmo tempo a gente entende as duas coisas como música latina, né? Então é demais. O que é bacana com música, na minha opinião, é que você pode não falar a língua daquele país, mas você chega lá, tocar, todo mundo vai se identificar. Puxa, você tocou 2 acordes de bossa nova, as pessoas já falam Brasil, né? Então... Sim, é incrível isso, né? E, bom, agora a gente vai para o penúltimo, que tem o próximo aqui, que foi feito em 2022, esse material. Pois esse aí é o meu trabalho da pandemia. Ah, não diga. Isso aí eu gravei justamente, sim, eu fiquei sozinho praticamente no estúdio, porque os técnicos iam lá colocar os microfones, ficava um cara de máscara operando e fim, só eu e ele. Só vocês dois. E a gente sabe, né, quem trabalha um pouco com música sabe que gravar um disco, duas pessoas ali é um... Não, mas foi bem. É isso aí. Francisco Mignone, eu acho que é um dos grandes compositores da música clássica nacional, né? Tirando a figura do Villa-Lobos e Carlos Gomes, que são muito conhecidas, ele é o compositor mais importante que a gente tem junto com o Camargo Guarnieri, né? Então, foi um trabalho de amor e de acreditar muito na música dele, na verdade, né? Porque... Já esses mais novos, Fábio, já estão no Spotify? Tá tudo no Spotify, tá tudo em streaming já. Deezer, todos os streamings de música. YouTube, onde você quiser. Maravilha. E por fim, então, a gente vai, o ano passado, você lança... É esse agora mesmo, é isso? Eu até lancei um outro disco com a Uzesp. Que é esse que a gente tem aqui. Agora sim é esse, gente. Eu lancei um disco com a Uzesp em que eu toco concerto para violão e orquestra do Mignone. Foi lançado este ano, na verdade. Eu acho que não sei nem se já está no meu website. Eu acredito que não, que a gente pegou esse material do website. Isso. Mas enfim, aquele foi o penúltimo e esse é o mais recente, que é o Alborada, que é o segundo volume de música espanhola, né? Eu gravei um disco de música espanhola lá no começo da Guitar Cop, em 16, e agora eu resolvi que isso aí tem que ser uma série, porque eu toquei tanta música espanhola, e isso é uma coisa tão importante assim para minha subjetividade, para minha relação com a música, que eu quero deixar o meu registro do que eu acho de música espanhola, sabe? Não só as famosonas, mas também aquelas que são descobertas, que são gemas que estão escondidas, sabe? Que tem, eu imagino, que tem
Imagina a mesma qualidade, a mesma doçura. E outro, a Espanha é que nem a América Latina. Você vai para Catalunha é uma coisa, você vai para Galícia é outra, Totalmente, né? Assim, e você vai para La Mancha é outra, e vai para Andalucia é outra. Então você tem muita variedade musical. E eu toquei muito dessa música a minha vida toda e quero deixar isso aí registrado. Inclusive porque, isso aí é vaidade. Eu vou me permitir ser vaidoso aqui. Por favor. Porque eu gosto de tocar do jeito que eu gostaria de ouvir. E eu não ouço outras pessoas fazendo isso. Então, são músicas que eu estou gravando para poder ouvir do jeito que eu acho que elas deveriam ser. Muito bem, gente. Olha aí. Então, nós estamos conversando com o Fábio Zanon, esse músico incrível que está nos dando uma aula hoje. Inclusive, quero convidá-los para ler o nosso portal Orbis News. Fábio, nós temos um portal de notícias, de informações, com mais de 200 articulistas que escrevem dos diversos temas, inclusive sobre música também. Aliás, fica o convite, caso você queira. Mas certamente vou adotar. Está tudo em formato podcast? Não, isso aqui são artigos. Artigos mesmo? É um portal de artigos. Portal de artigos, né? Escritos. Que legal. Isso. Que a gente tem. Fantástico. É um produto nosso aqui da Becom, do nosso diretor Fausto Camunha, em que está no ar aí com a ideia de levar notícias de verdade, de qualidade. Então, se você acessar lá www.orbisnews.com.br, você vai ter acesso às informações que lhe agradam, né? Tem gente que gosta de política, tem política, de música, tem música, enfim, da área social, da área da saúde, da área imobiliária, enfim, cada um quer buscar um pouco mais de informações atuais, de articulistas com respeito, que a gente só permite que entre nesse site quem fale e fale verdade. Que então, é o que falta na imprensa hoje em dia, que é curadoria, né? Qualquer um dá palpite. Sim, e a gente passa por um crivo de leitura antes, não é? Vou favoritar, com toda certeza. Será um prazeraço tê-lo, de repente, aí como um dos nossos articulistas. Aí a gente conversa com Moisés, né, Zenilda? Aí vamos lá já explorar. Uma aula dessa, uma lenda viva dessa, a gente não pode perder a oportunidade, né? Lá. Além, né, do que eu te apresentei no começo lá, você tem dois livros feitos, é isso? Puxa. Ele fez tanta coisa boa, gente, né? Ele é autor do livro Folha Explica Vila Lobos. Vocês contam a história de Vila Lobos? O que o pessoal pode encontrar nesse material, então, que eu imagino que seja parceria com a Folha? Exatamente, né? Eu não sei se a Publifolha, a editora, ainda existe, né? Tá. Mas na época ela era muito forte, ela tinha essa série Folha Explica. Então, personalidades da vida nacional, ou muitas vezes temas, o que é, sei lá, inteligência artificial, né? Então eles tinham temas ou personalidades. E 2009 foi aniversário da morte do Vila Lobos, né? Então eles encomendaram, através do editor deles, o Arthur Nestrovski, um livro sobre o Vila Lobos. Então passei ali uns 6 meses escrevendo esse livrinho, em que eu dou um apanhado biográfico do Vila Lobos, falo um pouco sobre a música dele e faço um apanhado de qual que é a situação dos estudos sobre o Vila Lobos hoje. Se você quer aprofundar naquilo, o que existe, quem que está estudando o quê e como que você pode acessar aquilo. Vila Lobos, né? Você traz cronologia, discografia completa, né? Tem um capítulo com as principais obras e referências de Vila Lobos, né? Uma das figuras mais expoentes da música. Vila Lobos foi valorizado? Olha, na sua opinião? Vou te dar um dado só para você ter uma ideia do que era o Vila Lobos depois da guerra. No New York Times, entre 1945 e a morte dele, em 59, teve 19 artigos de uma página inteira sobre o Vila Lobos. No New York Times? No New York Times. Uau. Só dele. Né? Mas e no Brasil? Eu entendo porque tem países, os Estados Unidos é um deles, sim, né? A Europa tem muitos, mas no Brasil, deram o devido valor a Vila Lobos? Então, na sua opinião? Qual é que é a sua experiência, quer ver? Com automobilismo. Quantas vezes você dirigiu um carro de Fórmula 1? Não, nenhum. Nunca? Nunca. Já deve ter ido assistir. Já. Né? Ou acompanha pela TV e tal. Já cobri, e por que a gente festeja tanto o Ayrton Senna? Entendi. É uma coisa parecida, entende? A gente festeja o nome, festeja o prestígio internacional daquele artista, mas ele é menos conhecido do que a gente merece. Porque o Vila Lobos, na verdade, ele é um criador da cultura brasileira. A música brasileira não seria o que é sem o Vila Lobos. Eu imagino, por toda a história e por toda a dedicação à música que ele teve a vida toda e levou para fora do Brasil. O Brasil foi conhecido muito por causa do trabalho de Vila Lobos, né? Sim. Eu estava na Itália uma certa ocasião e a gente estava
enfim, num passeio e estava tocando Vila Lobos. Falei, não, né? Sim. No Brasil você vai em lugares incríveis aí, só se não você tiver o tema Vila Lobos, senão... Mas você tem Parque Vila Lobos, Shopping Vila sim, Lobos, mas estamos falando de Vila São Lobos. Paulo também, né? E se a gente abrir mais... Mas é justamente, é um nome, né? É um nome de enciclopédia. Isso, e muita gente vai ao Parque Vila Lobos e não tem ideia que Vila Lobos foi... E esse material tem acesso ainda, Eu não Fábio? sei se ele ainda é publicado. Lá na Publifolha? É. De repente no site da Folha pode ser Acho que você que pode encontre, dar uma né? olhada. Porque imagina que esse material Certamente muito rico, você acha né? em livrarias, em sebos, ainda tem. Sim. Maravilha. Posso pedir alguma coisinha para você, Claro. nos engrandecer aí com a música? Já que falou de Vila Lobos, então vou tocar Vila Lobos. Que honra! Bravo! Que espetáculo! Gente, eu me arrepio, de verdade, que música encanta, né? Música te modifica até o bom humor, o humor para o bom humor, né? Mais uma apresentação sua, mais uma foto aí de divulgação do seu trabalho. Pois é. Muito bom. E agora eu queria falar um pouquinho com o Fábio. Tá bom. Só com o Fábio. Queria saber o que o Fábio tem de hobby. De hobby? Cara, assim, o meu hobby principal agora é tentar cuidar da saúde. Olha, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, mas é sempre, da hora que você vai aproximando de uma certa idade, é bom você ter atividade física todo dia, né? Mas, assim, acho que o meu hobby principal é literatura e cinema. Eu sou, assim, realmente um cinéfilo sério e leio praticamente todo dia, assim, ficção, ciência, eu leio de tudo. E besteira também, leio bastante besteira também, mas assim, são meus dois hobbies principais. Acorda cedo, Fábio? Eu não tenho rotina nenhuma. Isso é uma coisa boa de quem trabalha com música, assim, a não ser que eu tenha que dar aula, alguma coisa dessa, eu estudo quando eu estou motivado e faço outras coisas quando eu estou motivado e eu mesmo faço o meu horário, né? Certo, isso é bom, né? Porque aí a gente faz com boa energia tudo, não é? Mas isso é uma coisa curiosa. Depois, claro, meus filhos estão crescidos agora, já são adultos, mas quando... Tem quantos filhos? Eu tenho 2. Eu mantive o pique de quando eles nasceram, assim, de acordar todo dia muito cedo, porque você acorda com a criança, né? E eu nunca voltei, assim, a dormir muito tarde. Bom, dormir muito tarde sim, mas acordar tarde nunca mais. Sim, porque imagino que tem as apresentações, não tem como, né? Qual a idade dos teus filhos? 20 e 18. Opa, mora aqui em São Paulo também? Não, minha filha mora na França, está fazendo faculdade lá, e meu filho está indo para Portugal também para estudar. E algum dos dois também tocam instrumentos? Os dois tocam violão e piano, mas foram para outra área completamente diferente. E o que a gente pode esperar agora de novos projetos aí pro 2025 para frente? Então, muita gente tem pedido para eu trabalhar junto com o que você falou, com a área de comunicação, de falar sobre música, de levar mais conteúdo para as pessoas. Isso. Então, eu estou desenvolvendo um podcast para Guitar Co-op também, né? A respeito dos grandes compositores do violão, já está indo para o 4º episódio. E cada vez mais eu estou regendo também, né? Então, dentro em breve mesmo, eu vou reger um concerto com a Sinfônica de Mogi das Cruzes, vou fazer um programa só de música brasileira, por sinal. Recente você esteve na sua cidade natal fazendo uma apresentação. Jundiaí também. É para encerrar justamente o processo de divulgação desse CD Alborada, né? O Alborada, ele é um álbum que,
Por que Alborada? É música espanhola dos anos 20. É quando compositores não violonistas começam a escrever para aquele que foi o maior violonista do século XX, foi o André Segovia, né? Tá. Então tem músicas desses compositores espanhóis, Turina, Torroba e tal, que foram escritas para ele e ele levou para o mundo inteiro, porque Segovia morreu com 94 anos. Uau. E deu concertos até 2 meses antes de morrer, né? Então, e ele tocou essas músicas em praticamente todo o concerto. Então ele levou isso para o mundo inteiro, né? Qualquer lugar que se você toque violão clássico, você toca, que nem eu toquei para você, a Sonante de Torroba, as pessoas têm aquele... então violão clássico é isso. Né? Mas aí realmente é impactante. É interessante, a gente fica olhando para a mão dele, né? Pelo menos eu que gosto de música, né? Eu falo, gente, nunca vou conseguir fazer nada disso, né? Por isso que eu valorizo muito, porque eu sei da dificuldade que é você dedicar-se a exercícios também, que é importante fazer para as mãos, né? Porque você não pode ter problema nenhum, é a sua ferramenta de trabalho. Tem uma coisa curiosa que eu não me dou conta. Porque, por exemplo, olha esse tipo de movimento aqui, ó. Eu estou subindo e descendo com o dedo anular e o dedo médio. O dedo anular, para todas as pessoas, é um dedo completamente sem autonomia, né? Sim. Se você tentar fazer esse movimento, ele não faz quase. Não dá Ou quase. ele puxa olha o outro isso. dedo junto. E eu consigo mexê-lo assim, em oposição ao outro e quase que em qualquer direção. E eu nunca treinei para ser capaz de fazer isso. Eu treino isso para conseguir usar nas músicas. Então a minha mão esquerda, além de tudo, ela é mais ágil nesse tipo de movimento que a direita. E você é destro. E eu sou destro. Olha que coisa. Então realmente é o treinamento que você vai fazendo, porque a música pede, né? Ela que te obriga a fazer aquilo, e a mão acaba fazendo esses feitos assim, atléticos, né? Num acorde, gente, extremamente, como é que eu posso dizer, amador, que é um Fá maior ali, o dedo já fica todo dolorido. Uma coisa, para ele faz sem nem pensar. E é uma coisa curiosa, vem como se fosse um gestalt, assim, uma coisa total. Você fala Fá maior, eu já escuto na minha mente o som de Fá maior e eu já sinto a posição de Fá maior, só porque você falou Fá maior. Você já sente. É uma coisa meio integrada, assim, é muito louco isso. E o ouvido, Fábio? Então... Que eu vi que ele chegou, virou, ele tocou, já percebeu que o violão já estava desafinado. Cara, obviamente que é treino, né? É um treino de foco mesmo. Porque, por exemplo, quando você vai afinar 2 cordas, né? Você vai tocar essa nota e essa. Elas têm que estar iguais. Perfeito. Muita gente não percebe. Elas não estão perfeitas. Não, eu imagino que não, né? Então, porque a madeira, ela muda a afinação de o calor do estúdio, quer dizer, tocar mesmo vai cedendo um pouco a corda. Então, ele desafina mesmo. Mas a hora que você vai afinar, você tem que ouvir com muita atenção para você chegar na afinação certa. E a outra coisa é, claro, eu leio a partitura e toco, então eu tenho a relação do papel para a música. Agora, eu também ouço uma música e vejo as notas passando na minha frente. Eu consigo ouvir e escrever. Isso é um treino mais difícil. Você já lê as bolinhas ali, você já vê na mente as bolinhas. Eu escuto e eu vou dentro ouvindo, da clave, né? Exatamente. Como caso que me passasse a partitura na minha frente, ou pelo menos eu sei o que está acontecendo com a harmonia, né? E principalmente sentir aquilo debaixo do dedo. Você ouve uma melodia e você sabe para onde o dedo vai para tocar aquilo. Então é uma coisa integrada das 3 coisas. Né? Eu tenho um amigo que ele brinca que ele tem um violão que era do avô, que é inafinável. Porque você é possível. Afina ele já na primeira música, você tem que voltar porque ele perde afinação. Ele pode estar com isso aqui quebrado, ou ele pode estar empenado, daí não afina mesmo, né? É quando essa parte do violão fica meio torta, daí não afina mesmo. Que bacana. Realmente é uma vida, né? Eu digo que violão, para mim, que eu gosto demais também, é um instrumento que te dá oportunidade, porque aquilo que você falou, é mais barato, então todo mundo pode até ter, é fácil de, né, você carregá-lo para cima e para baixo, um piano já é um pouquinho mais difícil, né? E qual a diferença, na sua visão, de um violão acústico para um violão elétrico, um violão que precisa ir de uma eletrificação? Olha, você sabe o mapa dele, quer dizer, o lugar das notas, dos acordes é o mesmo, né? Sim. Mas a maneira de tocar é bem diferente. Então eu acho que assim... E não é só isso. Se você me der um violão elétrico, depois de alguns dias praticando, alguma coisa eu consigo tocar. Mas você não tem a vivência da linguagem, né? E tem aqueles violões agora que são 100% elétricos, não tem nem mais, é uma coisinha reta aqui. Porque não precisa, na verdade, porque não precisa atrapalha. Sim, de certa forma, assim, isso não modifica nada em relação ao trabalho, ao som natural, modifica a tua naturalidade, assim, de postura, né? De você se sentir confortável com ele, é diferente, sim. E o que a gente então vai ter aí de novos projetos? Estava falando, eu acabei te cortando naquela hora. Tá. Bom, meus projetos agora, claro, na idade que eu estou sempre pensando em deixar um registro das minhas coisas, né? Então o próximo vai ser o Américas, só que volume 2. Eu vou fazer um CD só de compositores afrodescendentes. Só de compositores negros das Américas. Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Haiti,
Brasil, naturalmente, né? Claro, claro. Inclusive algumas premieres, né? Algumas primeiras gravações. E shows, tudo isso a gente acompanha na sua agenda. Você falou do seu website. Tá tudo no Tem meu rede website, social também, Instagram, Facebook, você tem esse material? Tem Instagram e Facebook. Todos estão lá, @Fábio Zanon. A coisa mais próxima agora é o Festival de Campos do Jordão, né? Eu sou coordenador artístico e pedagógico do festival, então estou fechando a programação agora. O festival acontece de 5 de julho a 3 de agosto. Maravilha. Parcialmente em Campos do Jordão, parcialmente na Sala São Paulo, então tem eventos nos 2 lugares. Você estará lá. Então, se você estiver aproveitando o Festival de Inverno lá em Campos do Jordão, vai assistir o Fábio. Ele deu essa palhinha pra gente, gentilmente. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. E a gente espera para os próximos eventos aí, para sua próxima discografia, a gente poder também incluir nessa... Ficarei muito feliz. É para isso que a gente deixa. A gente cai na armadilha do legado, né? Você quer deixar um retrato de quem você foi artisticamente, né? Então é para isso que a gente produz álbum. E com muita maestria. Parabéns, de coração. Não é nenhum confete, não. Eu vou me despedir de você que também está em casa. E você pode fazer algum solado final para a gente poder? Então, gente, olha, obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente está de volta com mais o Gente que Fala podcast agora, nesse formato, com mais convidados. Então, para a gente encerrar, o melhor de todos para começar o final de semana. Música. Uau, é isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.